Abre, por favor, a sua Bíblia, no livro de Neemias, no capítulo 2. Capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Na quinta-feira passada, nós falamos sobre o capítulo 1 de Neemias. Hoje estaremos falando sobre esse capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meu pai, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quanto voltarás? E aprove ao rei me enviar-me, apontando-lhe em um certo tempo. Disse mais o rei: se ao rei parecer bem, dei-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até chegar a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Versículo 10. O que ouvindo Sambalate, o honorita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de quem, igreja? De Israel. Amém? Olha só o que diz a palavra de Deus. O Neemias, ele, como foi lido, ele chega na presença do rei, e quando o rei nota a tristeza dele, o rei pergunta para ele por que ele estava triste. Então ele menciona a questão por que o rosto dele estava triste, por que ele trazia aquela tristeza. Como nós falamos no capítulo anterior, na quinta passada, ele não suportava ver os filhos de Israel, o povo de Deus, naquela situação. Os irmãos dele trouxeram notícias daquele povo. Então ele se entristece, e o rei pergunta para ele por que o rosto dele estava triste. E ele fala: como que eu estaria alegre, né, se o lugar onde está o sepulcro dos meus pais estão assolado? Então o rei diz para ele: o que me pedes agora? Ele faz o quê? A primeira coisa que ele faz, ele ora a quem? A Deus. Mais uma vez, pastor André, nós vemos aqui o homem entrando em oração. Mais uma vez, nós estamos olhando, observando que o Neemias, ele recorre à oração. Mas não foi uma oração que o rei falou para ele, falou assim: ó, o que você quer? E ele falou: só um minuto aqui, rei. E saiu correndo e foi orar. Não. É aquela oração que a gente faz, que você já fez, que às vezes a gente faz, no momento de uma decisão, que ela é uma oração meio que relâmpago.
A gente lembra daquilo que a gente está precisando, que a gente quer, e na mesma hora, diz aqui a Bíblia, que ele diz assim, o rei: o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Aí ele já começou a falar para o rei, né? Se é do teu agrado, né? Ele começa a falar para o rei o que ele estava precisando, e a primeira coisa que ele pede é para ele ir a Jerusalém. Amém? Então a primeira coisa que ele queria, o primeiro pedido que ele faz é ir a Jerusalém. E trazendo para a nossa vida espiritual, o que nós mais precisamos, sempre estar diante de Deus, diante do rei, falando com ele, para que a gente possa ir para a Jerusalém celestial. Amém, igreja? Porque tudo, às vezes eu sempre falo aqui nesse púlpito, meus irmãos, a gente pode conquistar tudo nessa vida, mas se a gente perder a nossa salvação, meu irmão, não vai adiantar nada. Não diz a palavra de Deus que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Então, primeira coisa que nós precisamos é ter uma vida de oração, e ter uma vida consagrada ao Senhor, uma vida de leitura bíblica, e a gente almejar o céu, almejar estar na presença de Deus, para que a gente possa ir para o céu. Sabe por quê que eu estou falando isso? Porque muito pouco se tem pensado no céu, muito pouco se tem falado do céu. Por quê? Porque as coisas do mundo, elas têm ofuscado, às vezes, a glória de Deus aqui na terra. As pessoas têm se concentrado tanto em conquistar, aí você olha pessoas que estão, olha, eu conquistei isso, conquistei aquilo outro, e que não sei mais o que, mas não está conquistando o céu. Vocês estão compreendendo, sim ou não? O avanço, às vezes, da tecnologia, você pode perceber, você tem ali um telefone, aí dali a pouco, o seu telefone já começa a não prestar mais, porque saiu outro mais novo. A pessoa, não, eu tenho que conquistar esse outro telefone que saiu, e que não sei mais o que, e esse é o melhor que tem. Aí dali alguns meses, já vem outro, e a pessoa está ali, não, eu quero é aquele agora, e aquele outro já desvalorizou, e sucessivamente assim vai. Estou dando o exemplo básico de um telefone, mas isso que tem acontecido. As pessoas, não, se eu não comprar o carro de 2021, 2022, eu não vou ter sossego, eu não vou ter paz. E a pessoa fica lutando, mas às vezes ela está esquecendo da vida eterna, de uma vida no céu, com Deus. E isso é prioridade, meu irmão. Vida com Deus é prioridade. Amém? Só quem tem uma vida de oração, só quem tem a visão nas coisas de Deus, é que tem esse desejo pelo céu. Quando nós somos ainda carnais, terrenos, carnais, nós não almejamos o céu, não. O céu é uma realidade bem distante para nós. Mas quando nós queremos estar para sempre com o Senhor, nós almejamos o céu. Amém, igreja? E as pessoas da sua família, que trabalha com você, as pessoas do seu bairro, da sua cidade, as pessoas vão querer também, porque vão ver isso na sua vida. Amém? Esse homem, esse Neemias, no versículo 5, ele diz que ele ia edificar aquela cidade. Mas por quê? Porque quando nós olhamos no livro ali de Esdras, no capítulo de número 4 de Esdras, a gente observa que os samaritanos, eles começaram a acusar os judeus que estavam querendo construir ali o templo, reconstruir o templo, e diz a Bíblia que eles tentaram se juntar com eles. Eles chegaram até Zorobabel e o chefe dos pais, e eles disseram assim: olha, deixa nós, olha o que ele diz, deixa nós edificar convosco,
porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde o dia de Esar-Hadon. O que acontece? Deixa eu resumir aqui para você entender. Queridos, Deus, Ele não faz acepção de pessoas, mas o que nós temos observado hoje no nosso meio? Se nós estamos fazendo a obra de Deus, nós estamos trabalhando com sinceridade para o reino de Deus, se nós estamos integrados no reino de Deus, existem pessoas que querem se infiltrar no nosso meio e dizem assim: olha, eu também vou servir a Deus. Foi o que aconteceu aqui, quando ali Zorobabel estava no comando ali, aqueles samaritanos se envolveram e dizendo que queriam buscar a Deus também. Mas o que eles queriam? Eles queriam escandalizar ali a obra de Deus, queriam escandalizar o trabalho que estava sendo feito, queriam paralisar ali. Então, esses homens que eram de Deus, eles disseram assim: não convém que vós e nós edifiquemos a casa ao nosso Deus, mas só nós edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Então, olha só, eles queriam se misturar com aquele povo para parar a obra de Deus. E não é de se estranhar, de se admirar, que às vezes acontece de brotar pessoas na igreja, sim ou não? E se diz de Deus, e dali a pouco está escandalizando, querendo parar a obra do Senhor, querendo parar a obra de Deus. Então, quando o Neemias, no verso 5, ele diz que ele ia edificar, ele chamou a responsabilidade para ele, porque a cidade de Jerusalém, aquela cidade estava defamada, eles tinham falado mal da cidade. Eles chegaram, eles mandaram carta para o rei, falaram: já que nós não podemos edificar com eles, que a gente não pode misturar com esse povo, então vamos parar essa obra. Eles mandaram carta para o rei, dizendo que aquela cidade não prestava, dizendo que aquele povo estava se rebelando contra o rei, que não ia pagar imposto, que se eles edificassem ali as cidades, se eles edificassem os muros, se eles fizerem o templo ali, eles não iam pagar imposto, eles iam se levantar contra o rei. Então a fama de Jerusalém não estava boa, não estava boa. Mas o que esse homem de Deus ele faz? Ele ora a Deus, e Deus concede graça para ele ali. Ele chega na presença do rei, com sabedoria, com humildade, e o rei falou para ele: o que você quer? Ele falou: eu quero ir a Jerusalém. Amém? Olha a oração dele. Ele falou: deixa eu ir e eu edificar lá. O rei pensou o quê? E junto da rainha sentada, ele falou assim: ó, me fala quanto tempo que você vai precisar, que eu vou liberar você para ir, para você edificar lá. Mas ele trouxe a responsabilidade para ele. Amém? É o que tem que acontecer conosco, a nossa vida. Às vezes existem pessoas que querem parar o trabalho, querem parar a obra, mas você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, então você tem que o quê? Trazer a responsabilidade para dentro de ti e falar: esta responsabilidade é minha, eu vou lá, e Deus vai dar vitória. Amém? É isso que vai acontecer. Traga a responsabilidade de reconstruir a sua família, mas não jogue a culpa no seu marido, na sua esposa, não, no seu filho. Você vai edificar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a segunda coisa que ele pede aqui, ele diz, o Senhor, versículo 7, ele diz assim: disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade, para a casa em que houver de entrar. E o rei me deu segundo a boa mão de Deus. Sobre a mão de Deus estava sobre o rei ou sobre o homem de Deus? A boa mão de Deus estava sobre Neemias, não estava sobre o rei. Mas ele concedeu o que ele pediu. Pediu cartas, ele disse: me dá carta. Por que ele pediu carta? Porque se alguém tentasse impedir aquele homem,
ele estava com carta nas mãos do rei. Se alguém, olha, peraí, onde você pensa que vai? Onde que você pensa que vai? Ele ia tirar a carta e mostrar, falar, olha, eu tenho carta aqui, eu tenho carta, eu tenho condições para ir. Amém, povo de Deus? Além dessas cartas, ele pede o quê? Ele pede outra carta para que o jardineiro do rei, olha, tirasse madeira para ele concluir ali a obra de Deus. Então nós precisamos ter uma inteligência espiritual também. Não podemos ser, como eu falei na quinta passada, às vezes a pessoa só ora. Não, o Neemias orou, mas usou também uma fé inteligente. Então nós precisamos ter estratégia diante de Deus, né? Chegar perto de Deus e falar, Senhor, me dá sabedoria, olha, o Senhor, a boa mão do Senhor é comigo, agora esse problema vai ser resolvido, porque eu estou aqui. Nós não podemos nos acovardar. Imagine se esse homem baixa a cabeça e fala assim, ó, a cidade está destruída, o povo está sendo destruído, está envergonhado, está na miséria, esse povo está sendo destruído ali naquela cidade, mas eu vou orar e Deus vai fazer alguma coisa. Deus não vai fazer, porque precisa que nós fazemos alguma coisa. Nós precisamos tomar frente, nós precisamos agir. Amém, igreja? Ainda que os samaritanos querem infiltrar, ainda que os samaritanos querem entrar, querem parar a obra, diz a Bíblia que nesse momento que os samaritanos tentam parar a obra de Deus, sempre que tem alguma coisa acontecendo, Deus levanta homens de Deus. A palavra de Deus diz que nesse tempo se levantou Ageu e o profeta Zacarias para profetizar, para que aquele povo recobrasse um ânimo, para que eles continuassem ali em Jerusalém. Quando os samaritanos tentaram esfriar, tentaram parar, e é assim que acontece nas nossas vidas. Talvez você está buscando a Deus. Eu ouço às vezes as pessoas falar assim, quanto mais eu oro, mais a luta se levanta. Mas sabe o que acontece? Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você se agrada de Deus, quanto mais você agrada a Deus, mais a verdade é que o inimigo ele fica furioso mesmo, mas ele se levanta para quê? Para cair no nome de Jesus. Amém? Satanás ele vê que ele não pode tocar na sua vida, porque diz a Bíblia que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Aí ele vai lá, tenta tocar em alguém da sua família, ele tenta tocar em alguém que você ama, para você se entristecer e parar de orar, para você falar assim, ó, chega, eu não vou mais na igreja, não vou mais mexer com esse negócio de oração, eu vou parar, sabe por quê? O negócio está feio, está se levantando demais, a luta está sendo muito grande. Não, você tem que continuar, amém? Continuar em oração, ainda que pareça tudo está dando errado, mas Deus, a boa mão de Deus é na sua vida, é na sua família. Então você não pode desistir, você não pode deixar de reconstruir, você não pode deixar de trabalhar na obra do Senhor. A Bíblia diz que aqueles que não têm cuidado dos seus, negou a fé, e é pior do que o infiel, pior do que o incrédulo. Então quando nós omitimos, nós vemos as pessoas da nossa casa, da nossa família sofrendo, e nós não fazemos nada, meu irmão, minha irmã, olha, nós estamos sendo pior do que o infiel, nós negamos a fé. Então não desista, por mais que você tenha orado e você ainda não tem visto Deus agir ali, o silêncio de Deus também é uma resposta. Talvez você está há muito tempo clamando, orando, e você ainda não viu, mas o trabalhar de Deus é diferente do nosso, o agir dele é diferente. A gente quer tudo para agora, mas nós precisamos pedir ao Senhor que o Espírito de Deus nos dê sabedoria para cuidar das nossas famílias. Pedir ao Senhor, como aqui o Neemias, ele pediu ao rei cartas para que ele fosse. Precisamos pedir ao Senhor, pedir ao Espírito Santo condições para
a gente continuar, porque senão a gente não vai conseguir mesmo. Se a gente quiser fazer tudo na força do braço, sem a oração, sem a direção do Espírito Santo, nós não vamos conseguir. Então é necessário que a gente venha buscar o Senhor de todo o nosso coração. Ainda que alguém se levante contra a sua vida, ainda que você esteja debaixo de ameaças, ainda que você esteja sendo caluniado, você esteja sendo, você esteja sendo massacrado aí fora, mas Deus vai te exaltar. Amém? Porque os humilhados serão exaltados. Essa é a verdade, meu irmão. Não desista. Não desista da sua família. Não desista daquilo que Deus colocou no teu coração. Neemias não desistiu. Ele recebe tudo aquilo, porque que ele recebe, ele ora a Deus. Ele estava sempre em oração a Deus ali. Amém, igreja? E diz mais a palavra de Deus, no verso 10, para a gente adiantar, e diz assim: o que ouvindo, quando ele recebe tudo de Deus, ali, né, quando ele recebe do Senhor ali, o que Deus tinha dado através do rei ali, versículo 10 diz assim: o que ouvindo, Sambalate, o honorita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou, com grande desagrado, que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de quem? Dos filhos de Israel. Toda vez que alguém procura o bem dos filhos de Deus, essa pessoa, ela pode estar certa que ela está sendo alvo de alguém que desagrada ao Senhor. Porque quando nós, homens de Deus, e vocês, mulheres de Deus, está fazendo a obra de Deus, e quando eu digo obra de Deus, mais uma vez eu vou relembrar você, vou refrescar sua mente, a obra de Deus não é só aqui não. Quando você, minha irmã, você está falando de Deus lá fora no seu trabalho, você está fazendo a obra de Deus. Quando você está relatando o que Deus fez na sua vida para alguém lá fora, você está fazendo a obra de Deus. E é normal que sempre se levante alguém e desagrada, porque você está procurando o bem dos filhos de Israel, dos filhos de Deus. Quem está compreendendo? Vai desagradar alguém aí fora, vai desagradar. Quando você fala de Deus para alguém que está a ponto de dar cabo da própria vida, o Satanás se levanta na vida de alguém. Quando você fala que Jesus é maravilhoso na sua vida e na sua casa, na sua família, e tem famílias sofrendo, famílias se degladiando em casa, você quer levar Jesus para eles, você pode se preparar para um contra-ataque, você pode se preparar para um levante. Por quê? Porque você está procurando o bem dos filhos de Deus. E era o que Neemias estava fazendo ali. Ele estava procurando o bem, mas diz a Bíblia que ouviu, o Sambalate, ele ouviu o honorita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou, e eles começam a querer planejar algo para parar de novo aquele trabalho. Então, toda vez que o homem de Deus, que a mulher de Deus planeja algo para fazer, você pode ver que a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, é contra as forças espirituais, as forças que regem a região celeste ali, forças do inferno, sim ou não? E às vezes você pensa que está lutando com alguém, quando alguém se levanta contra a obra de Deus, contra a sua vida, aí você pensa, não, mas esse fulano aí, não, isso é Satanás, isso é um espírito maligno que está agindo na vida dessa pessoa. É ou não é verdade? Sim ou não? Eu me alegro quando às vezes dê um levante contra a minha vida. Quando a gente vê que tem alguém te defamando, tem alguém injustamente se levantando contra ti,
você pode ver que você está agradando a Deus. Isso traz um conforto e uma alegria no nosso coração. Amém? O ruim é quando você está de mão dada com o maligno lá fora. É ou não é verdade? É normal as pessoas às vezes falar assim: olha, esse fulano não presta, essa fulana não presta. Mas por que ela não presta? É porque você não anda de mão dada com ela. Você não está de acordo com as coisas que são programadas no inferno. Pessoas que são escravas de Satanás, quer que você faça a vontade de Satanás. Mas lá em 1 João diz que quando nós nos fazemos amigos do mundo, automaticamente nós nos fazemos inimigo de quem? De Deus. É ou não é verdade? Agora, quando nós somos inimigos desse sistema de coisas, nós nos tornamos amigos de Deus. É ou não é? Romanos capítulo 12 diz que nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós não podemos conformar com ele. Mas nós temos que transformar ele. Amém? Quem tem a mente renovada em Cristo, transforma esse mundo. Nós não podemos ser transformados por ele, de forma nenhuma. Então, toda vez que vai ter algo para abençoar os filhos de Deus, vai ter um levante. Isso não é de hoje. Isso não é de hoje. É por isso que às vezes, quando alguém vem falar alguma coisa para mim: ô fulano, você ficou sabendo que lá... Não fiquei sabendo e não quero saber. É por isso que tem gente que não gosta da gente. Não é? Porque a gente não gosta dessas misérias que ficam aí fora, dessas fofocas, dessas mentiras, dessas calúnias. Nós vivemos o que está aqui, ó. E isso causa um transtorno para o mundo. Isso causa um transtorno para os Sambalate, para os Tobias, não é verdade? Aqueles que se opõem à obra de Deus. Por isso que nós temos que batalhar, nós temos que trabalhar incansavelmente na obra do Senhor. Amém? Tem um hino da harpa, muito bonito, que diz: obreiro de valor. Tem alguém que conhece esse hino aí? Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Quem conhece esse hino aí? Faz tempo que eu não ouço esse hino, eu já até esqueci dele. Na seara do Senhor, né? É lindo esse hino aí. Obreiros de valor. Então nós temos que ser obreiros de valor. Ainda que se levante contra ti, meu irmão, minha irmã, ainda que tentam te parar, mas a sua visão, a minha visão, tem que estar no céu. Amém? Tem que estar no céu. Mas se você não vê acontecer o milagre, mas o que faz milagre está na sua vida. Há pessoas que, eu não sei se você já percebeu isso, mas tem gente que liga para você, ou talvez te para e fala assim: ô irmã, ora para mim, porque eu estou vivendo isso. O que é a intenção da pessoa? Que você vai fazer uma oração, e Deus vai fazer um milagre, e aquela pessoa vai estar livre, e ela não vai ter mais luta. As pessoas estão em busca de alívio para os seus problemas, mas as pessoas não estão em busca do Deus do céu, daquele que fez os céus e a terra. As pessoas precisam entender que elas precisam de buscar o dono do milagre. Aí tem pessoas que estão em busca de milagres. Eu não vou na igreja ali porque eu não vejo milagre, eu não vou na igreja do fulano porque lá não tem milagre, eu só vou na igreja do outro porque eu vejo isso, que eu vejo aquilo. Eles estão esquecendo do Todo-Poderoso. Não fique em busca disso. A gente que faz a obra de Deus, não podemos negar uma oração. As pessoas pedem oração, vamos orar por elas, vamos orar para que Deus possa alcançá-las, mas não somente para operar o milagre que ela está precisando, mas para ser o Deus da vida delas. É ou não é? Não era assim quando Jesus, ele transformou aliás, quando Jesus ele estava com a multidão, e ele fez um milagre ali, da multiplicação, quando ele ora os pães e os peixes,
acontece um grande milagre, sim ou não? Aí a multidão novamente vai atrás de Jesus. Mas por que eles foram? Porque eles queriam Jesus? Não. Porque eles queriam mais milagres. Eles queriam ver mais milagres. E nós precisamos ir até Jesus para nos alimentar dele, porque ele é o pão. Amém? Ele disse: eu sou o pão que desceu da onde? Do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. Então, se a gente tiver essa mentalidade, buscar o pão que é Jesus, aí nós vamos entender que nós não precisamos ficar correndo atrás de milagre, porque ele é o dono do milagre. Graças a Deus. Amém? Fica, por favor, de pé, em nome do Senhor Jesus.